E se fosse contigo? E se fosse você? Como você reagiria? Pense nisso. Quero vos falar sobre a história no livro dos Evangelhos, que Jesus convida Pedro para andar sobre as águas. Todo mundo critica Pedro, minha gente, porque Pedro afundou. Porque Pedro olhou para as águas e sentiu medo. Todo mundo aponta Pedro, critica Pedro. Deixa eu falar para vocês. Nunca critique alguém, fale de alguém, porque alguém caiu, porque alguém afundou. Não. Você não sabe o quão difícil é, o quão difícil foi para Pedro andar sobre as águas. Aí tem gente que está do outro lado, olhando, observando a vida de outro, a vida de alguém, e começa a apontar, começa a criticar. Tem um deles que até fala, se fosse eu não iria afundar. Se fosse eu fazia melhor. Se fosse eu, as coisas estavam diferentes. Ei, cuidado. Você não sabe o quão difícil foi para a pessoa. O quão difícil foi para Pedro andar sobre as águas. Esse vídeo aqui é para trazer essa reflexão para você. Porque nós, como seres humanos, nós temos esse algo de querer julgar os outros, de querer sentir melhor do que os outros, de querer pensar que se fosse nas tuas mãos, você fazia melhor. Se fosse com você, era diferente. Eu já vi muitos preleitores e muitas pessoas falando mal de Pedro, porque Pedro começou a afundar. Mas você sabe o quão difícil foi para ele conseguir dar as passadinhas em cima das águas? Então controle a tua língua. Controle. O que eu acho lindo é que Deus, Jesus, ele não olhou para a fragilidade de Pedro. Não. Jesus, ele não apontou a fragilidade de Pedro. Jesus estendeu a mão e o levantou, afirmando os seus passos. Deixa eu dizer, é melhor estender a mão, não? Do que criticar, do que apontar alguém. É melhor liberar uma palavra de cura, uma palavra que ajuda a pessoa a se posicionar. Porque é o que Deus está querendo hoje, ultimamente, nesse século. É pessoas posicionadas. Pessoas posicionadas ajudam outras a se posicionar. Porque Jesus ajudou Pedro a se posicionar? Porque ele é alguém posicionado. Ele é alguém curado. Jesus, ele é o dono da cura. Então, o que eu quero te dizer é, se você for curado, você vai curar outras pessoas. Se você for alguém posicionado, você vai ajudar outras pessoas a se posicionar. E não apontar, e não criticar, e não olhar, olha, coitada, caiu, afundou, vai morrer. Eu não falei? Não ia conseguir, não, 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 não. Não é assim. Seja diferente. Você tem que ser diferente, porque você é uma pessoa curada. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, você vai levantar vidas. Você vai posicionar alguém na minha presença. Você é minha escolhida. Você é meu escolhido. Não. Você não vai julgar, você não vai acabar de matar alguém. Mas você vai estender a mão e vai ajudar essa pessoa. Amém? Medita um pouquinho nessa palavra, onde muitos acusam, né? Onde muitos falam muito, 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 muito de Pedro. Mas eu tive meditando nessa palavra. Eu fiquei analisando. Meu Deus, fala tanto de Pedro.
Você sabe o quão difícil é andar sobre as águas? Ah, porque Pedro só deu uns passinhos. E se fosse você, você conseguiria dar os passinhos que Pedro deu? Ou você já ia afundar de repente? Aí pense antes de falar do outro, antes de julgar a causa do outro. Afinal de contas, você não é juiz. Afinal de contas, existe só um legislador, só um juiz, e é Deus. E Ele vai julgar as nossas causas, sabe? A gente perde tempo demais com coisas que é Deus que vai resolver, com coisas que é só o Espírito Santo, é só o dever de Deus. Você não é juiz, você não é advogado. Existe só um, que é o Pai. Existe só um. Então, antes de você falar de Pedro, porque Pedro só deu umas passadinhas e afundou, vai e pense. Faça essa pergunta. E se fosse eu conseguiria dar essas passadas ou eu já iria me afundar? Antes de falar de alguém porque alguém caiu, alguém tropeçou, alguém falhou, pare e pense. Pergunte para você mesmo. Pense um pouco. Você não estava lá na hora para saber o quão difícil é andar sobre as águas. Você não estava na hora, nas circunstâncias que a pessoa vinha passando para poder apontar e dizer, caiu, vai morrer, vai perecer, fracassou. Você não estava vivendo as guerras dessa pessoa. Você tem noção dessa palavra? O quão que o ser humano falta amor, falta raciocínio. E se fosse eu? E se fosse comigo? Hein? Você gostaria de receber as ofensas que hoje você ofende alguém? Você gostaria que as pessoas fizessem o que você está fazendo com elas? Porque nessa vida, a gente só vai colher o que a gente planta. O que a gente planta. Irmãos, é indispensável. Não tem como a pessoa fugir do seu plantio. Mas fica com o agir de Jesus em direção à vida de Pedro. Não, se fosse muita gente, iria matar, iria fazer com que a pessoa afundasse mais ainda, não é isso? Ser humano, irmãos, é terrível. Mas que o Senhor venha te dar sabedoria, que o Senhor venha te dar libertação, amor ao próximo. Entender, e se fosse você? E se fosse, faça essa pergunta aí, faça comigo, vai. E se fosse eu? Pergunta aí. E se fosse eu? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Deus continue abençoando e honrando a vida de cada um de vocês. Amém? Antes de julgar e apontar, olhe as guerras, os trajetos que a pessoa está passando. E se fosse você? Até mais. Deus abençoe.